Fala galera, uma boa noite a todos. E agora está começando mais um programa O Job. E estamos com 4 convidados hoje especialíssimos, referências no empreendedorismo. Mas antes disso, vou apresentar o meu sócio, Mário Júnior. Fala galera, parte 2 daquilo que foi maravilhoso. O pessoal pediu e a gente continuou as informações, agora com uma visão mais pessoal, uma visão diferente de desenvolvimento sobre PNL. A gente está com os mestres aqui do PNL no Brasil e continuamos com o Paulo lá do Ministério do Empreendedorismo também, que é muito importante, atendendo a pedidos, parte 2, continuação daquilo que serviu de alimento para a gente entender quais os programas e até onde a gente pode chegar e como a gente pode chegar com os programas do Ministério e com informações mais relevantes, transformando a sua vida em todos os sentidos. A gente está aqui com Diego Sabadim, meu grande amigo, empresário também, palestrante, fomentador do PNL no Brasil, com Paulo Barbosa lá do Ministério do Empreendedorismo e Pequenas Empresas. Daniel, é um prazer ter você aqui, Daniel Nascimento, com a gente também. E meu irmão, meu amigo, Everton Saulo, do Centro Brasileiro de PNL. Hoje, você não perde por esperar, fica com a gente, ativa o sininho, dá seu like, convida seu amigo, manda esse vídeo para o seu amigo, que eu tenho certeza que vai ser transformador para a sua vida, que a gente está tendo aqui, nós vamos ter aqui hoje, grandes insights, onde você vai virar a chave de transformação. Não é isso, meu mano, meu amigo Hades? Hoje um programa, segunda parte, especialíssimo, né, cara? Exatamente, Mário. Nós estamos aqui com as referências do empreendedorismo e PNL. Então, para você que quer aprender um pouquinho mais sobre isso, assiste o programa até o final, que vocês têm muito a aprender aqui com a gente hoje. É isso. Vou começar com meu amigo, meu irmão. Saulo, me fala um pouco da PNL, como começou esse projeto, como que você começou, como que como que a gente utiliza essa ferramenta. A gente ouve falar muito na internet, né, na televisão, eu tive o prazer de participar de palestras que você deu. Como que isso a gente utiliza e como que é visto isso no nosso dia a dia como pessoa e como empreendedor principalmente? Também um prazer enorme estar aqui com você nesse programa, Mário, e vindo diretamente de Minas Gerais. Lá de BH, Minas Gerais. Projeto para cá, para a região de São Paulo. Estou aqui com grandes referências também, fizemos uma parceria incrível. A programação neurolinguística, eu gosto de explicá-la contando uma história, uma metáfora. 2 garotos caminhando próximo de uma piscina, caem na piscina e começam a afogar. O pai desses irmãos gêmeos tira os 2 da água. O seu irmão, número 1, ele pensa assim, nossa, eu não posso aproximar mais de água. E ele cria então um medo tão grande, um trauma chamado de hidrofobia, uma fobia muito grande de água. O seu irmão, na mesma situação, na mesma cena, que o pai tira também, ele pensa diferente. Ele pensa, nossa, eu preciso aprender a nadar para nunca mais passar por isso. E ele se torna um grande nadador, nada no rio, no mar. Não tem um adulto corajoso e o irmão medroso. A culpa é da piscina? Não. A culpa é do pai? Não. A culpa é da falta de oportunidade? Não. É o significado que ele deu àquela situação. Então, o que vem a ser a PNL? Tudo começa em 1972, por 2 americanos, Richard Bandler e John Grinder. Eles pensaram assim, se para criar um trauma em uma pessoa são segundos, apenas uma experiência, por que para curar tem que levar anos? Por que para resolver os problemas da pessoa comportamental mental tem que demorar tanto, se é apenas entender o processo mental e inverter esse processo? E foi aí que foi criada a programação neurolinguística, entendendo que o ser humano, o maior perigo que ele tem, ou o maior inimigo que o ser humano tem, é ele mesmo. Quando você começa a dominar o seu diálogo interno, os seus pensamentos, o significado que você dá às situações, aí você consegue transformar de uma hora para outra, de maneira rápida, dentro de você, comportamental. Inclusive, nós estamos aqui com a Daniela, especialista em mapeamento comportamental. E por que essa parceria que a gente formou aqui em São Paulo? É o trio de... A Dani, ela é especialista em mapeamento comportamental, análise comportamental.
A proposta é chegar para um grupo de pessoas, de funcionários, de colaboradores e mapear todas as habilidades que eles têm e que eles não têm. Exemplo, se temos uma equipe comercial, o que eles têm para ser comercial e o que falta neles? Aí entra o caso meu e do Diego, onde a gente entra com ferramentas tanto para trabalhar essa mentalidade, quanto de técnicas para eles conseguirem desenvolver essas habilidades que aquela equipe não tem. Então, olha que fantástico. Então, dentro da empresa, vocês fazem uma anamnese completa do comportamental, postural, tudo que é relacionado a esse cliente, a esse empreendedor, a esses colaboradores, para que ele possa desenvolver e desencadear melhor o seu processo de venda, o processo de gestão. Tudo isso é feito nesse trabalho que vocês estão fazendo agora. E foi a partir daí que a gente trouxe esse grande projeto inovador, que a gente percebeu que no mercado muitos profissionais trabalham muito a parte de só mentalidade, ou só inteligência emocional, ou só autoajuda, mas faltava esse trio completo da base até a parte técnica de transformação. E foi quando a gente então decidiu trazer essa novidade para São Paulo. Maravilha! Vou deixar a Daniela por último, porque ela está analisando aqui. Vou deixar a Daniela por último. Diego, fala aí, Diego. Como que na sua... eu conheço o Diego há bastante tempo, como o Saulo também, como o Paulo, como a Daniela. Sei do trabalho que você faz, você é um empreendedor, um empresário, atua em várias frentes, imobiliária, de entretenimento e outras. Como que você chegou nessa ideologia? Eu te conheço, fizemos uma live teve gente do Brasil inteiro, quando a gente se conheceu principalmente, né? Foi no primeiro momento. E como que você chegou nisso, Diego? Dessa parceria, de entender a grandiosidade e a importância disso. Acompanho você há bastante tempo, você é escritor também. E o seu livro sempre é pautado nessa transformação, né? Como que você entendeu e nasce essa parceria com o Saulo, com a Daniela? Basicamente porque, por exemplo, para todo mundo entender um pouquinho do que vem fazendo na Terra, você tem que começar a entender a si próprio. Como o Saulo já mencionou antes, o seu pior inimigo é você mesmo. Inclusive é o nome do livro que eu estou lançando agora, que é Você é a Chave. Então, a chave é você. Então, tudo que a gente estuda sobre cérebro emocional, porque, de fato, né, a gente viu essa dificuldade, né? Uns falam só de inteligência emocional, que é um negócio assim que tá meio saturado de ouvir, só que tá muito carente de praticar. Então, nós, como empresa, como pessoa, isso aí serve, o PNL serve para dentro de casa. Serve para o trânsito, inclusive. 3 segundos que você dá uma resposta para o seu cérebro, você não xinga ninguém, você não comete, você não usa o seu réu primário. Justo, verdade. Então, a inteligência emocional também tem um campo do seu cérebro lá que você tem razão e emoção. Então, é você saber lidar com esses dois elementos cruciais. É o primitivo e o racional, né? Como você lidar com o primitivo e com o racional. Basicamente, a razão e a emoção. Você tem que saber separar muito bem isso aí. Ou equalizar. Detalhe. Nós trabalhamos com empresa para quê? Porque todo líder, se ele tiver, por exemplo, essa senoide muito grande emocional, não aguenta nenhum ficar perto do cara desse. Então, é o famoso chefe não líder, né? Porque tem essa diferença, né? Do chefe e do líder. O líder é aquele que agrega, aquele que entende, aquele que escuta principalmente, né? Que serve justamente. E o chefe é aquele que manda, né? Hoje já não existe mais. Que não tem, mas esse trabalho é justamente mostrar, por exemplo, que a liderança está muito à frente da chefia. Então, fala para o cara o seguinte, assim, você serve a sua equipe como colaboradores, por exemplo, eu não chamo ninguém de funcionário. São colaboradores. Porque a CNPJ só existe porque tem pessoas ali em prol de um objetivo. Então, essa junção dessas pessoas aqui que vocês estão conhecendo, uns já conhecem, a Dani também é bem conhecida nesse setor também, até pela questão de ser palestrante e mentora. Então, já tem
pessoas aqui já têm esses resultados são comprovados, inclusive, que empresas já buscam isso aí o tempo todo para poder aplicar na sua realidade ali. Porque, imagina, falamos aqui de imobiliário. Quem você conhece que tem alguma ferramenta dessa para treinar corretor? Olha, sinceramente, não conheço ninguém. Não conheço. Não tem. Hoje no mercado não tem. Não tem. É justamente por isso, porque, por exemplo, o resultado do cara tá ligado diretamente à autoimagem dele. A forma com que ele se enxerga. Por exemplo, o cara não se veste bem às vezes por escassez. A escassez faz o cara falar assim, não, eu não vou pagar um pouco mais nessa roupa e ter um resultado diferente com o cliente que eu possa ter retorno financeiro, inclusive, não só pensar no honorário dele, pensar também no benefício que ele vai causar. Agregar aquilo para ele, vai causar ali. Não é simplesmente só se vestir bem para poder visualmente estar legal. Estética. É para poder também agregar valor ao ambiente que ele está inserido. É um conjunto, né? O trabalho dele, como você citou muito bem o ramo imobiliário, né? Que você atende 100% de vários nichos diferentes. E essa forma de apresentação, a forma de falar, de se comportar, de se vestir, faz parte de um conjunto, né, que vai fazer com que ele tem dois polos, né? A pessoa que tem o interesse de comprar, mas ele vende primeiramente não o imóvel, ele vende primeiramente ele, né? A segurança e a credibilidade quando ele se porta ou se fala. Então, tem várias. E a gente trata também, por exemplo, a Dani, ela vai lá e vai mapear esse cara todo. Inclusive, até seria interessante se ela pudesse fazer um teste aqui. Interessante, que a gente fala, por exemplo, que você vai mapear para identificar cada um. E geralmente é o líder, né, que está errado na equipe. Não é nem o colaborador. Na verdade, porque o que acontece, né? Na verdade, eu falo assim, o líder, ele é o ponto de conexão de todas as outras coisas. O líder, ele é o cabeça da empresa. Se você pode ir numa empresa e se essa empresa você vê que não está tendo tantos resultados, né? Tantas empresas que falam assim, nossa, meu time não está bem engajado, as pessoas não têm ambição e tal. Isso me fala muito sobre quem é o cabeça. Né, o que acontece internamente, a visão que ele tem também, a forma como ele está, né, isso reflete para a parte de baixo. Então, digamos que o cabeça ele está aqui. Então, toda a parte operacional, quem está aqui na parte de baixo, não vai ser muito diferente. Porque vai fluir daqui de cima. Reflexo do espelhamento que a equipe vai ter daquele cara que é o líder ali. Exatamente. Então, isso que o Diego está trazendo, essa questão, né, da autoimagem, de ter uma visão distorcida de si mesmo, isso é algo que, assim, eu creio que a maioria, pelo menos 98% da nossa sociedade tem. Problema da autoimagem, uma distorção, né? Se percebe de uma forma muito distorcida e se você se percebe ou pensa de forma distorcida, as demais coisas, elas não vão ter um resultado extraordinário. Você acredita que muito disso é por conta das crenças, dos dogmas e dos paradigmas que essa população tem da sua hereditariedade que vem vindo por conta daquilo que ela vive, daquilo que ela espelha, daquilo que ela vê no seu cotidiano? Vou fazer um parênteses antes de ela responder. Uma coisa básica. Você que está assistindo aí, certamente já escutou o seguinte, você é burro, você não sabe fazer nada direito. E o cérebro ele aprende por repetição. Então imagina você, foi punido se tirou nota vermelha na escola, toma couro. Ah, você é burro demais, porque ninguém te ensinou a fazer nada quando é criança e você erra. Punido. A pessoa já cresce com isso, enraizado nela. Fica gravado na sua... Fica gravado. Então, as influências parentais, o ambiente, né? Obviamente tem aí um pouco da parte de vivências desde a infância, às vezes até na gestação, ou até uma honra, né? De uma fidelidade no sentido de, nossa, eu não posso ser maior que o meu pai, né? Ou eu tenho que ser igual ao meu pai, eu preciso honrar. Isso inconscientemente, muitas vezes a gente acaba repetindo padrões do nosso pai, da nossa mãe, né? E obviamente, isso é inconsciente. Claro, ele acredita que ele tem que ser igual, e acaba repetindo, e são padrões tanto negativos, e pode acontecer de padrões positivos também. E aqui que o Diego falou,
Eu vou falar aqui um pouquinho, por exemplo, das estruturas cognitivas, como que acontece. Então, imagina a tua mente, imagina uma árvore. E aí a gente vai colocar a caixinha, como se fosse várias caixinhas. Aconteceu um episódio e aí foi chamado de burro. Ninguém conversou com a criança, ninguém resolveu, ninguém fez pergunta, ninguém deu atenção. Então, o fato, como que essa criança se sentiu, qual foi ali no momento, né, a decisão que o cérebro dela tomou, qual foi o significado que ela deu para aquilo. E se você não resolve... Só ela com ela mesma. Só ela com ela mesma. Primeiro momento. E aí, por quê? Porque não foi resolvido. Perfeito. Então, o que essa criança faz? Opa, não foi resolvido? Então, ela coloca na caixinha, fecha essa caixinha. Agora, uma outra situação. Opa, abuso. Teve um abuso. O vizinho ou a família, talvez o próprio pai, eu já peguei vários casos assim também, não foi resolvido. Ou às vezes foi contar para a mãe, não, você é mentirosa, você é mentiroso, isso não é verdade. E aí, sempre vai dar um significado. Não foi resolvido. Então, ela vai colocar nessa caixinha, vai formar várias caixinhas. E isso, obviamente, vai contribuir, né? Vai ter um reflexo nos comportamentos, a forma como ela se enxerga, como ela se vê, a forma como ela se comporta. Isso, no futuro, vira um gatilho. Exato, isso é uma bola de neve, né? Porque entra no que ele falou, que um único evento, às vezes, você instala numa criança pro resto da vida dela, e para curar demora anos e anos. E olha só uma coisa que é muito interessante, né? E esse final de semana também, eu estava observando isso e conversando com vários empresários, e ao olhar nos olhos, eu via literalmente, assim, conseguia enxergar assim, o trauma, o que estava por trás. Que às vezes você vê as pessoas com alguns comportamentos e fala assim, nossa, mas que comportamento de criança é esse? Nossa, mas que olharzinho de criança, que, sabe? E isso são coisas que estão lá naquelas caixinhas, que a gente vai ter que revisitar. E por isso que é importante, sabe, você se desenvolver, você investir em você, você saber de fato quem você é, sabe? Você saber para que eu estou aqui. É o famoso conhecer você por você, eu né? Eu sou de verdade, porque todos nós carregamos uma verdade interna. Todos nós temos algo muito precioso. E muitas vezes quando você está desconectado com esse algo que você carrega, que é tão precioso, você está desconectado da fonte, que é o Senhor, você está desconectado com você mesmo e automaticamente isso acaba desconectando as outras coisas. Então, tem coisas na sua vida que vai e vem, então você precisa olhar para dentro. O segredo é você. É o que o Diego fala. E eu também falo isso, sabe, Diego? Eu escrevi isso no meu livro também. Você é a chave. Você é o segredo. É você que abre e fecha a porta. Então, sabe, investe em você. Então, o trabalho que o Saulo faz é extremamente importante, porque cada ferramenta que você vivencia, cada vivência, cada experiência, você vai mudar a tua postura interna e isso vai mudar, consequentemente, os seus comportamentos. E traduz para o mundo real. Exatamente, porque senão você vai projetar. E qual o nome do livro, para quem quer saber mais? O meu livro é Voando Alto, da minha viagem anterior ao meu primeiro voo particular. É fantástico. E isso é importante, né, Paulo? Dentro do empreendedorismo, a gente bateu um papo com muita gente e a gente percebeu que muito desses empresários não são regulamentados, não têm a documentação e tal, não buscam e também não querem. E aí, ouvindo esta fala, a gente entende que isso pode ser até inconsciente. Por quê? Porque ele entende que desse jeito que tá bom, sempre funcionou para todo mundo que tá. E não é bem assim, né, Paulo? Eu acho que essa relação, eu vim do comércio também. Eu estou na área pública há 12 anos e eu fui comerciante de automóvel. E eu vendia sonhos, as pessoas compravam sonhos, né, através de mim, como deu o exemplo do corretor de imóveis, por exemplo, que está também transmitindo, ajudando uma pessoa a realizar o sonho de ter seu imóvel, ter seu automóvel, que muitas vezes ela vai pagar por várias vezes ali, vários meses até conseguir quitar esse sonho que ela está adquirindo. E
eu acho que é importante dizer sobre essa relação do que tem colocado, da forma que você trouxe, a questão dos empreendedores, as pessoas que empreendem e que não são formais. Às vezes pensando dessa maneira de que, não, faço assim, não vou ter benefícios em estar formalizado. E ela acaba deixando de ter acesso a diversos programas, que foi o que a gente comentou, que são para fomentar, que são para ajudar os pequenos negócios, e ela estando informal, por não acreditar que ela possa ser uma empreendedora formal, uma pessoa que empreende, um empresário com seu CNPJ constituído, ela deixa de ter acesso. Então é muito importante as pessoas identificarem mesmo esse potencial. Acho que trazendo um pouco desse conteúdo maravilhoso aqui que os colegas estão compartilhando sobre PNL, é a questão de despertar essa criatividade que tem dentro de si mesmo e que pode levar para fora. E como isso ela atender a uma necessidade de outra pessoa, de um cliente seu mesmo. E comparando de quem empreende de maneira informal, de quem empreende de maneira formal, você tem acesso a todos esses programas que nós passamos na edição da semana anterior, né? Como acesso ao programa Contrata Mais Brasil, a ter acesso a crédito formalizado e alguns outros pontos que nós não conversamos também, mas que são programas que o governo tem oferecido. E a gente vai falar para você desses programas, já a gente vai comentar com você desses programas. Trazendo, a gente está falando de vendas, né? Vendas de imóveis, venda de carro, no nosso caso, rede de saúde, família, sei que não tem convênio, olha, já pegando o gancho para você ter. Saulo, uma pergunta. Aonde que a PNL, eu trabalho no comércio, eu trabalho diretamente com o público final. Aonde que eu consigo e de que maneira que eu consigo implantar a PNL ou entender de que maneira que isso pode me ajudar para eu ter uma venda melhor, eu entender verdadeiramente a necessidade do meu cliente, como que, suponhamos, eu quero trazer vocês para a minha empresa, como que eu posso utilizar essa ferramenta dentro da rede mais família? Perfeito. O primeiro passo é o autoconhecimento. Quando toda a sua equipe tiver esse autoconhecimento dos pontos fortes, dos pontos de melhoria que tem, entender a origem disso e falar assim, não, eu preciso desenvolver uma habilidade comercial na área de vendas. Então a gente entra para a segunda etapa para ele entender quais são as ferramentas de transformação. Então hoje na programação neurolinguística, nós sabemos que existem 3 tipos de clientes. Os clientes visuais, os auditivos e os sinestésicos. Toda informação que o cliente obtém do seu trabalho, da sua rede, ou ele vai entrar no cérebro dele através do canal visual, ou auditivo, a sua equipe falando para ele, ou sinestésico, uma experimentação, uma degustação, se for no caso de alimento, talvez uma perfumaria, um olfato, são os 5 sentidos transformados em 3 na PNL, sistema visual, auditivo e sinestésico. Se um cliente ele usa mais o canal visual para tomar a decisão de compra, como o Diego falou muito bem, que a forma que seu profissional, seu vendedor estiver vestido, vai impactar grandemente na percepção do seu cliente, que é visual, que valoriza a forma que está vestido, valoriza o ambiente visual, e isso é um definidor para ele. Para compra. Para compra. Ele toma decisão em cima do que ele vê. O segundo tipo de cliente é o cliente auditivo, que às vezes não valoriza tanto a parte visual, mas os padrões de linguagem, a forma que a sua equipe conversa. Exemplo, até na hora de responder uma mensagem pelo WhatsApp, se o cliente está lá assim, você poderia me mostrar, né, um portfólio, o seu portfólio, o seu produto? Ele usou a expressão mostrar. Na linguística, é visual. Muito bem. Então, eu, vendedor, vou responder, não, você consegue imaginar isso? O cliente fala isso inconscientemente. Eles não têm esse conhecimento. Ele não sabe, ele vai soltando as palavras e ele não sabe. E, de repente, quando o vendedor seu tem esse conhecimento e usa o mesmo padrão de linguagem, ele queria chamar de rapport, que é conexão, afinidade, similaridade, que é essa afinidade que existe entre as pessoas.
O visual, então, na hora de responder, você pode falar mais do produto? O vendedor seu, claro, eu vou tirar algumas dúvidas e responder para você as perguntas. Usou o mesmo padrão de linguagem. E o sinestésico, que é aquele que precisa tocar, no nosso caso, que é venda de serviço, o que eu faço então, Sal? Brindes, amostra, degustação, palestras, tudo que você puder mandar de material para ele ter acesso, para ele ter contato, para ele vivenciar e experimentar, é sinestesia. Isso dentro das grandes empresas, isso é uma máxima, né? Vou dar um exemplo aqui, eu não tenho problema nenhum, patrocina a gente que eu vou gostar muito, a rede McDonald's. Você vê aqueles grandes lanches maravilhosos, suculentos na porta, né? Nas padarias você também vê, em cima de onde estão os pãezinhos, aquelas fotos daqueles lanches maravilhosos. Então isso é tudo. Na verdade, eu acho que as grandes empresas de marketing usam isso como mensagem subliminar, porém, na verdade, isso é PNL pura. PNL pura. Nos nossos treinamentos, né? O marketing é basicamente voltado só em como funciona o cérebro. Por exemplo, você pega na Jaguar, ela tem uma identidade. Me patrocinem. Você tem uma identidade. Você pode pegar aqui, Brasília, Goiânia, qualquer lugar que você for. Eles têm o mesmo odor, o mesmo odor. Tem um odorizador lá, programado todos. Os carros têm o mesmo cheiro. A loja. A loja. Você entra, a loja já tem aquele cheiro. Então, se você sentir aquele cheiro em algum outro canto, vai remeter aquele vai ficar gravado na psique dele, aonde ele entrar. Eu vejo muito isso nas propagandas de banco, né? Você vê um determinado banco, aquela cor vermelha, um outro determinado banco, a cor laranja ou azul, ou amarela, e aí você, automaticamente, a hora que você vê na rua aquilo, você já linka aquilo àquela pessoa. Uma dúvida que eu tenho, assim, já ouvi falar muito sobre as cores que despertar algo diferente, como a fome, por exemplo. Teve uma época que, como a gente tá falando no McDonald's, eu escutei muito falar sobre isso, que as cores vermelho e amarelo trazem fome para o cliente, para que ele queira. Isso tem alguma coisa a ver? Ou... Aí muitas pessoas pegam essa informação e quer pintar a empresa dele toda de amarelo. Aí exagera um pouco. E aí o Zé fala que é fake shui. Aí é onde a gente entra mostrando para ele que alguns detalhes só já são importantes para estimular. O cinza, por exemplo, cria sempre a ideia do novo. Nossa sapataria, quando a pessoa vai comprar um tênis novo, eles colocam o tapete cinza para estimular um pouco essa ideia de eu quero o tênis novo, não o meu antigo. Então, as cores têm grande influência, né? Essa parte da decisão humana, no cérebro humano. Isso é interessante que ele falou agora, porque agora, se você vai, por exemplo, ao mercado véspera de feriado, você vai escutar sempre uma música com uma frequência mais baixa para te remeter a fazer o quê? Sofrimento, melancolia. E o que as pessoas fazem no feriado? Só bebe, festeja. Então tudo está ligado. O cinza, inclusive, que ele falou agora, extraordinário exemplo. Até a questão do áudio, né? Do auditivo, as empresas que querem ter um preço mais baixo. Aí uma grande dica para os empreendedores, né? A empresa... Calma aí, vai lá. Olha para aquela câmera ali, uma dica para você virar a chave deste homem. Os empreendedores, quem tem um preço mais baixo no seu produto, precisa ganhar no volume. Geralmente nós usamos o tipo de som mais agitado, mais enérgico, para poder estimular, deixar o cérebro mais ativo. Então o cliente já entra já acelerado para poder comprar e sair logo e dar lugar para o próximo. Uma lanchonete, né, de esquina, que você tem que ter uma grande rotatividade pelo preço, é hora de colocar uma música mais agitada para o cliente sentar e comer e não ficar ali. Agora, ambientes com ticket mais alto, talvez um boutique, um ambiente que o preço, por ser mais alto, vai assustar. Então é hora de colocar uma música mais relaxante, a luz um pouco iluminada. Sentir confortável e falar, aqui é o seu ambiente. E quando ele recebeu o preço, ele tá tão acomodado que não sai correndo, né? O preço mais alto, ele sai correndo na débito. Num ambiente, às vezes num rodízio, a questão de um quadro que chama muita atenção, que causa algo assim, o vermelho na parede... faz a pessoa querer comer rápido e já ir embora, né? Existe mais uma pergunta para esse quarteto de ferro aqui. As pessoas, vou falar por mim. Eu sou um pequeno, médio empreendedor e tal, e aí tem essa mística de que isso são para poucas pessoas. Né? A gente até falou no primeiro episódio sobre essa diferenciação de lugares e de ambientes e tal.
eu sou pequeno empreendedor, eu tenho uma equipe lá de 5, 4 pessoas. E qual que é a imagem, vou dizer como consumidor comum, disso é muito caro, eu não tenho acesso. Como que funciona isso para chegar nesses empresários? Ter essa informação, porque isso é de suma importância e relevância, não é? Até então a gente atendia grandes empresas, né? Com essas ferramentas, porque o conhecimento é caro. É caro ter acesso a informações nesse padrão. E agora até mesmo em parceria, né, com o Ministério do Empreendedorismo, a gente, né, com vocês, a rede de negócios, a proposta nossa é tornar acessível às micro e pequenas empresas esse nível de conhecimento e de treinamento. Então, é de transformar. Olha só, gente, o que a gente está trazendo, o Clube Rede de Negócios, Business Network, o programa O Job, está trazendo para você, empreendedor, empresário, você que está nos assistindo nesta noite. A gente terá com o Paulo junto com o Marcelo, que estava no nosso primeiro episódio, o ministro Márcio França, governo federal. A gente está trazendo programas de incentivo para que você possa alcançar novos níveis, ter acesso a novos portais, onde você pode regularização, onde você pode ter acesso a um capital que vai transformar o seu negócio, o seu empreendimento. E a gente está aqui também com essa equipe maravilhosa do PNL, aonde vai transformar você como empresário e como pessoa. Então aqui você tem o melhor do que você pode ter como empresário. E esses dois universos são importantíssimos, né, Paulo? Para poder fomentar o empreendedorismo, transformar o empreendedorismo e principalmente, como nós estamos falando dos MEIs, dos pequenos, os programas que o Ministério do Empreendedorismo e Pequenas Empresas tem. Com essa informação da PNL, com um bom treinamento, boas informações, o céu é o limite para esse empreendedor, não é? Com certeza, quando a gente está qualificando esse trabalho profissional do PNL que está apresentado até aqui, maravilhoso conteúdo, parabéns para vocês, é muito importante, porque qualifica o empreendedorismo, qualifica a forma de abordagem do seu produto, a forma de exposição, a forma de chegar ao seu cliente. E isso agrega valor, porque você consegue se diferenciar dos demais e consegue melhorar o seu negócio. Então, a gente viu de uma maneira fundamental, isso é importante para que os empreendimentos tenham sucesso. E o nosso propósito é esse, que alcancem maiores patamares, que cresçam, um MEI possa deixar de ser MEI para ser uma microempresa, que ele alcance outras faixas de faturamento e que ele veja acima daquilo. O nosso ministro Márcio França, ele comenta muitas vezes que nós não podemos, enquanto Estado, criar uma síndrome de Peter Pan no empreendedor, para que ele não se limite a crescer, por exemplo, de um MEI, que o faturamento anual é de até 81 mil, que ele pense em crescer mais, ele queira sonhar em ser uma microempresa que fatura até 360 mil ao ano. E o Estado, o que a gente está propondo é que tenham ferramentas para que ele consiga alcançar esses patamares e que não seja algo traumático essa faixa essa mudança. Com essas ferramentas que o Ministério tem e com essas ferramentas que o Saulo, Daniel e o Diego tem, isso vai facilitar muito o processo de alicerçamento desse empreendedor, né? Para que ele possa chegar nesse patamar de ter uma renda de até 300 mil, de mudar de nível, de talvez ampliar os seus negócios. Isso é importante, né, Daniel? Extremamente importante. E uma das coisas, gente, pessoas. Toda empresa existe pessoas. E cada pessoa, ela se comporta de uma forma. Ela tem uma característica. Quando a gente faz um mapeamento nas empresas, né, sobre pessoas, e eu utilizo muito a ferramenta do perfil comportamental, gestão de perfil comportamental, para que eu entenda, né, quem que realmente é essa pessoa, como que ela funciona. Então, quando você vê, nossa, tem uma pessoa aqui que ela é mais executora, ela é mais decidida, ela é confiante, ela preza mais por resultado. E você que é empreendedor, né, que é empresário,
Você mesmo pode pegar isso para você. Opa, se eu entendo, eu primeiro preciso entender de mim, e eu entendendo sobre mim e entendendo e utilizando essa ferramenta ao meu favor, eu vou entender quem que é o meu cliente, quem que é o meu colaborador. Então, pela gestão de perfil comportamental, existe 4 fatores, né? Que aí a gente fala que é a dominância, né? Aquela pessoa que é mais proativa, executora, independente, é mais desafiadora, competitiva. E essa pessoa, ela tem uma energia diferente, sabe? Ela é diferenciada. Ela é movida à ação. São líderes natos, né? Pessoas que elas assumem comando assim com muita facilidade. E o segundo fator a gente fala que é a influência, que é aquela pessoa que ela é mais carismática, mais sorridente, ela é mais sociável, é aquela pessoa que é mais calorosa e ela é muito movida à conexão. Ela gosta de conectar com pessoas. E eu vou falar bem rápido aqui, a estabilidade. Pessoas que são planejadoras, são pessoas constantes, são pessoas leais, fiéis, amigas. E o conforme, né, a conformidade que a gente fala, que é aquela pessoa que ela é mais criteriosa, mais detalhista, extremamente organizada, analítica, racional. Então, se eu consigo usar se eu pego uma ferramenta dessa e uso a meu favor, eu vou saber com quem eu estou negociando, qual que é o meu colaborador, inclusive, como que eu vou fazer uma venda para uma pessoa que é extremamente executora, como que eu vou fazer uma venda para a pessoa que é influenciadora, para uma pessoa que é mais tranquila e para uma pessoa que é mais extremamente organizada. Então, você tem como, sim, utilizar essa ferramenta ao seu favor, sabendo as suas competências, as suas habilidades, né, e como que você pode agir. Maravilha. E aí, Diego, complementa, que eu te cortei aquela hora e você ia complementar. Não, ok, só complementou. Agora você imagina com pessoas tendo acesso a ter programas, crédito e nós transformando essas empresas em novas escolas, para multiplicar isso aí, replicar. Não simplesmente dali os colaboradores, os diretores, poder eles espalharem essa Eles vão informação. pegar, claro que não com um tom de especialidades, mas eles vão pegar todas essas lições e vão levar para suas casas, para outras pessoas. Então imagina um funcionário novo que chega. Que ela falou sobre o líder, como que o cara vai cobrar de uma equipe que não... você só chega atrasado, sendo que ele sempre chega por último. Então toda empresa tem um CEP, né? E não é um número que está escrito lá na carta, é uma cultura que o líder coloca, a experiência que ela gera e todos eles juntos têm um propósito. Se o líder não tem nada disso, aí você tem que precisar de um mapeamento, depois tem que fazer as ferramentas para o cara entender como funciona a cabeça dele para depois falar com os colaboradores. Aproveitando uma das perguntas que fizeram aqui, para você, Diego, quais conselhos você daria para alguém que está começando na área de PNL e inspira uma posição de liderança como a sua? Primeira coisa é se desafiar, porque até uma certa idade eu achava que eu tinha algum problema mental, de fato nós tínhamos, né? Porque eu não falava com ninguém. Primeira coisa é abrir a boca, se desafiar, porque muitas das pessoas que não falam, não é só em questão em público não, que não falam com pessoas, porque escutaram muito o que eu escutei também. Não fala com estranho, às vezes a criança chora quando é pequena e fala assim, cala a boca, fica quieto, o tempo todo o cérebro ali. Então, exatamente. Então, a primeira coisa é buscar pessoas como referência, se eu não sei como, eu busco quem, aqui tá cheio de gente que sabe como chegar. Buscar, primeira coisa, antes de querer ter um acesso, ter, por exemplo, assim, uma posição, é ser alguém. Igual é para qualquer um? Não. Tem que deixar de ser. Está escrito em Gênesis 1:26. Você é imagem e semelhança de alguém, né? Pode falar sobre. Claro que Imagem e semelhança de Deus. Primeira coisa, saber exatamente que você é filho dele. Ponto. Depois buscar sabedoria. Buscar sabedoria com quem busca o ouro e a prata. Depois que você acessa a sabedoria, você vai buscar também, por exemplo, pessoas que já estão aqui. Você vai começar a ler livro, desenvolver sua sabedoria horizontal, vai fazer curso, vai fazer palestra, vai participar de palestra, vai estar inserido nesses lugares que é mais simples de absorver essas coisas. E
Sabedoria não é osmose. Imagina assim, o cara tá aqui e, nossa, agora eu tô transformado, eu vou tocar o terror. Não. Tem uma receita de bolo, né? E isso é um princípio, né? A gente saber quem que a gente é filho de Deus e tal, isso. Mas eu acho assim, dentro de, por exemplo, eu tenho uma forma de vida, o Ades tem outra, você tem outra, mas a gente sabe de um único propósito. Dentro disso que você está falando, é interessante eu absorver tudo isso e ter essa base, mas criar uma metodologia dentro do que você fala com a minha identidade. Tem, é exatamente o que eu te falei. Se você sabe quem você é, você vai buscar sabedoria. Por exemplo, vai lá no Centro de PNL Brasil, vai lá, olha lá como funciona. Ah, eu quero aprender PNL, vou fazer um curso. Ah, mas eu não tenho esse recurso para poder fazer isso aí. Vai no YouTube, o YouTube é a escola, tem tudo lá. Eu vou aprendendo alguma coisa lá. Ah, agora eu vou determinar o que eu gosto de fazer. Autoanálise. O que eu gosto de fazer? O que eu quero gerar pro mundo? Para as pessoas que estão ao meu redor. Esse é o primeiro fato. Por exemplo, você acha que eu queria, por exemplo, ter essas empresas todas? Hoje, até que sim. Só que lá atrás, eu não sonhava nada disso. Por quê? Para mim estava tudo bom, nas crenças que eu tinha, no ambiente que eu estava ali, tá tudo tranquilo. Só que a partir do momento que eu falei assim, peraí, eu vim no mundo, eu quero deixar minha marca nele. Eu quero deixar minha marca nele, eu quero contribuir para o planeta. Eu vou entregar esse negócio aqui melhor do que como eu peguei. Aí, a partir daí, eu fui buscar onde tem curso, mentoria. Eu não estou ligado com o diploma, eu estou ligado com a sabedoria. Com aquilo que vai O que transformar. transforma as pessoas, de fato, é a sabedoria, não é um papel. Embora a gente tenha certificado, né? Eu gostaria de complementar o Diego aqui, que é muito bacana, que assim, o que ele está trazendo aqui, o autoconhecimento. O autoconhecimento é libertador. E melhor do que a informação, porque à medida que você se desenvolve, que você busca, seja um vídeo no YouTube, seja um livro para você ler, um filme para você assistir, fazer parte de um mastermind, de uma mentoria, tudo isso evolui. Melhor do que a informação é a transformação. É você vivenciar de fato, porque, e eu digo isso porque eu vejo as pessoas, e também eu já fui essa pessoa, que busquei muita informação e fui descobrindo no caminho, na verdade. Tipo, eu pegar aquela informação, o que eu vou fazer com isso agora? O que eu vou fazer? O que eu vou implantar? E eu entendi que, assim, por exemplo, na época, eu tinha, assim, muitas dores, né? Eu enfrentei muitos conflitos internos. E eu queria, na verdade, era me libertar daquele vazio, da dor da minha alma, que eu acredito que essa é uma das piores dores que o ser humano tem, é a dor da alma. E ali que eu tive a consciência, até eu comecei a fazer pergunta, que dizem que assim, ó, se você quer sair do lugar que você está, você precisa fazer pergunta. Aquela essência Ninguém da nunca criança, sai. O que a criança sempre... Por quê? Que é isso? O que é aquilo? Exatamente. E a gente perde, infelizmente, perde isso no decorrer do nosso crescimento e não deveria, né? O porquê isso? Para que é isso? Para que serve aquilo? Exatamente. Então eu comecei a encontrar respostas a partir do momento que eu comecei a fazer pergunta para mim mesmo. Então ninguém pode sair do lugar se você não faz pergunta para você mesmo. Ninguém vai mudar se ela não tiver consciência de que ela está errando ou de que ela está com um comportamento disfuncional. Então, como que eu preciso começar a fazer pergunta para mim mesmo e investir no meu autoconhecimento, a literalmente cair para dentro de mim, investir. Às vezes as pessoas falam assim, não, né, é terapia, é PNL. Deixa eu te falar, isso é transformador. Você não faz noção do quanto que isso... Eu tenho passado assim, esqueci o nome, Mário, eu tenho tido resultados concretos e palpáveis, né, com clientes meus que desmaiavam o tempo todo, parou de desmaiar. Já tive gente que no meu método foi curado de vitiligo e eu nem sabia que era doença incurável. A pessoa vai e me liga, sabe, e fala assim, a última pintinha está pigmentando. Por quê? Porque tratou o emocional. Por quê? Revisitou, teve que dar uma revisitada lá, mas ela se permitiu, ela queria. E ninguém sai invadindo nada, entende? Por exemplo, se você vai passar aqui por uma intervenção, né, com o Saulo, a primeira coisa que ele vai fazer para você é perguntas. Então,
estar aberto para essa evolução. E a evolução é quando você... E todos nós temos dor, gente, de verdade. Testemunha aqui, não precisava, mas eu vou dar. Depois que eu conheci o Diego, depois que eu conheci o Saulo e agora que eu conheci você, eu vou falar como pessoa, é testemunho. Eu acho que é importante a gente dizer o que muda. 5 minutos que eu tive conversa com esse cara aqui por telefone, para você ter uma ideia, eu ia desistir de tudo. De uma rede, eu ia desistir de tudo. Eu tava... não queria mais. Como vamos dizer assim, eu tava pelas tampas disso. E eu falava, meu Deus, mas o senhor colocou esse sonho esse projeto na minha vida. Poxa, eu tô 2 anos batalhando e aí aquele famoso nada acontece, nada acontece, nada acontece. E 5 minutos que eu tive de conversa quando eu conheci, sou muito grato a Arley Júnior, um beijo no seu coração, que me apresentou esse rapaz. E eu já conheci o Diego, isso também serve para o Diego, porque também foi transformador. Ele falou assim, calma, na tranquilidade, da suavidade da voz dele e na experiência, e acredito que ele aplicou todo o conhecimento dele. As coisas vão acontecer, vai dar certo, você está no caminho certo, é isso. E eu mudei, eu comecei a entender novamente o meu propósito comigo mesmo, porque se eu não tiver um bom propósito comigo mesmo, eu não consigo ajudar o outro. Um doente não cura outro. Exatamente. Né? E quando eu comecei a entender isso, isso serve de testemunha para você. Logo depois que surgiu essa conversa com o Saulo, quando ele me deu o telefone, quem me ligou foi o Ronaldo, me apresentando o Paulo e me apresentando. Olha como a psique da gente, ela trabalha. A gente se conectou, me conectei com o Ministério do Empreendedorismo, que tem tudo a ver com o meu trabalho. E aí aquela gana, aquela chama, ela voltou novamente. E posteriormente, olha onde nós estamos aqui. Ministério do Empreendedorismo, com a pessoa do Marcelo, com a pessoa do Paulo. Eu estou pulando aqui algumas coisas, e a gente está com um trio aqui maravilhoso voltado da PNL, que da mesma forma que eles agiram comigo, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. É só o começo. Não importa o que você está passando na sua casa, não importa o grau do seu problema, se é pequeno, se é médio, se é grande. Se você olha para esse problema e você não vê solução, eu vou dizer para você, comigo teve, mas basta, como o Diego fala muito bem, basta você dar o primeiro passo. A gente está quase terminando já o nosso programa. Eu queria muito, Paulo, agradecer a você. E antes da gente chegar ao final, que a gente não falou no outro programa, de alguns benefícios que são muito, mas muito importantes para o empreendedor, que é o cartão do empreendedor e os outros benefícios que a gente faltou. Pincela isso para a gente vai deixar no link do vídeo, a gente vai deixar descrito aí para vocês, mas é importante a gente, antes da gente encerrar esse episódio que é muito grandioso, fala um pouco sobre isso, para depois eu passar para o Paulo, para o Saulo, para a Dani, para o Diego. Eu acho que tem tudo a ver, né? A gente pensando aqui em empreendedorismo e os canais que nós temos para melhorar o nosso negócio, quais ferramentas. E acessem, se você já empreende ou tem intenção de empreender, ou empreende e não está formalizado, acessa gov.br/MEI, é o portal do empreendedor. Esse portal nosso... Está aí no link na descrição do vídeo. O portal, Mário, tem 120 mil acessos dia, porque é onde as pessoas procuram as informações que tem apoiando o microempreendedor individual. E ali tem um caminho para as outras faixas também de empresas. Então, quer começar? Como o Diego comentou, tem tanto conteúdo, nós temos lá também a parte de capacitações com mais de 200 cursos gratuitos que podem ajudar você a organizar o seu negócio e como começar. E tudo que tem sobre o de apoio ao microempreendedor individual está dentro do portal do empreendedor. Então, cartão MEI. Cartão MEI é um cartão que foi lançado primeiramente em parceria com o Banco do Brasil, outros bancos já estão aderindo, que tem
uma forma de identificação, uma marca pública do microempreendedor individual que pode identificar ali, além do pacote de vantagens que o banco oferece, você também serve como instrumento de identificação. Importante dizer também a transformação digital que nós estamos fazendo para todos os microempreendedores. Hoje, as informações são muito rápidas, então a gente precisa ter esse acesso de uma maneira mais simples. Então, dentro do portal, com esses 120 mil acessos dias, nós estamos desenvolvendo um app, um aplicativo que vai estar tudo centralizado ali na mão e uma forma também para o microempreendedor receber informações que tem à disposição do seu negócio. Então, o programa Acredita, por exemplo, o Procred 360, que é acesso a crédito, ou cartão, ou Contrata Mais Brasil, ele tem no aplicativo, ele vai receber uma notificação que o governo está disponibilizando essa ferramenta para ele, claro, tudo sem custo. É importante dizer também, a gente está trabalhando com uma rede MEI, porque não tem sentido nós estarmos lá em Brasília fazendo programas, fazendo leis para que melhore a condição do microempreendedor se isso não chega até ele. Então nós estamos criando uma rede MEI, uma rede nacional de apoio à política pública do MEI, que a ideia é fazer uma cascata de informações para que a gente chegue nas associações comerciais, aos postos de atendimento do Sebrae, aos contadores, às universidades, às salas do empreendedor que nós temos espalhada pelo Brasil, tudo o que é feito lá. Então, um dos objetivos principais que a gente precisa é fazer com que chegue até a ponta. Então, acesse o gov.br/MEI, acesse as redes sociais do Ministério, o MEMP oficial, depois acho que vai ter de todo mundo, a gente está sempre replicando essas informações tão importantes que podem ajudar você a empreender, a alavancar seu negócio e, claro, tem tudo a ver com essas informações tão importantes que a gente compartilhou aqui nesse programa de hoje. E quero aproveitar também para parabenizar Mário, Ades, que trabalho maravilhoso que tem de comunicação, né, de levar isso para que as pessoas possam buscar se superar cada dia mais e melhorar o seu negócio que empreende. E dessa maneira ela vai poder oferecer algo inovador para as outras pessoas que são seus clientes, que estão relacionados. Vamos falar nos eventos que sozinho eu posso ir até longe, né? Mas juntos nós vamos mais longe, mais rápido e muito mais forte, né? Saulo, e o empreendedor que está nos vendo lá, ele quer contratar, ele quer participar, ele quer fazer um masterclass, quer viver algo diferente na vida dele com a PNL, com essa equipe maravilhosa. Como que ele faz para entrar em contato? É caro isso? A pergunta É a pergunta de milhões. E quando que vai ser os eventos? Já tem evento programado? Vamos passar as informações para esse pessoal que eles estão sedentos aí, ó. Muito bem. Os livros, eu também tenho um livro de tirador de pedido a consultor de vendas, que é o título. Muito bom, já li 2 vezes. Para quem é vendedor, né, juntamente com a Dani e com o Diego também. Nós estamos nas redes sociais, nós temos uma inteligência artificial que consegue conversar com nossos clientes, tirar dúvidas, passar para o nosso time para poder entender qual é a dor. Nossos consultores estão preparados para poder entrar na empresa, entender qual é o faturamento que ela tem. Claro que se uma empresa que quer treinar 5 funcionários, ou outra quer treinar 70, é diferente o preço, né? Então a gente faz E o preço brincando. um orçamento bem coerente com a realidade daquela empresa. Então nas redes sociais, Centro Brasileiro de PNL, Everton Saulo Oficial, né? A Dani e o Diego depois vai passar para vocês, né? o Instagram. Então, através das redes sociais, consegue conversar com a gente. Consegue falar com o nosso time e fazer essa contratação. Maravilha. Dani, agora é contigo. O recado que eu tenho para você é: cuide da sua mente e do seu coração, porque as memórias ficam registradas no teu coração. A nossa boca fala, né, do que o coração tá cheio. Então, cuide de você. @Daniela Nascimento Oficial. Me segue lá. Agora, eu gostei dessa informação, que é um dado que a gente fala em alguns treinamentos. O coração, ele tem neurônio também. É a fonte da vida. Tá vendo isso aí, não? Não. E é 15 vezes mais potente do que o cérebro. É por isso que o trabalho de desbloqueio emocional, dessa conscientização de inteligência emocional, não é só um nome bonitinho, não. A inteligência emocional vai muito mais além. É saber lidar consigo próprio. O perdão, que a gente trabalha isso aí também, o perdão também. A falta de perdão faz encher UTI por aí. Então, o recado é justamente esse. Vai cuidar da tua saúde, principalmente do seu emocional. O cognitivo
Você tem bastante livro aqui. Eu tenho alguns livros aí que depois eu passo pro Mário também. Essa turma todinha escreve. Ah, mas eu não sei escrever. Não tem importância. Faz do jeito que você sabe aí. Depois contratam uma editora, como a gente faz, né? Eles vão corrigindo tudo lá. Vai escrever, vai transformar o mundo, vai dar fruto. Tá escrito isso aí na palavra também. Vocês são árvores frutíferas. Não interrompa a prosperidade. Vai dar fruto e gera fruto isso aí o tempo todo. Vocês pediram o presente, não foi? Foi. Então eu vou disponibilizar para vocês, aí você disponibiliza para o público, para que eles possam fazer ali um teste, ter um mini relatório em mãos de quem ele é, através do perfil. Vamos fazer o seguinte, quantos presentes você vai dar? Uau! Vai fazer o seguinte, ó, você pode ser os 5 primeiros que se inscreverem no canal? Pode ser os 5 primeiros. Ó, os 5 primeiros que colocar o link lá, se inscrever no canal, vai ganhar um presente dessa equipe maravilhosa. A gente vai fazer uma anamnese dele e aí é isso. Você vai transformar sua vida. Os 5 primeiros que se inscreverem no canal vai ganhar esse presentão e é de vocês. É isso aí. E Ades é você, meu mano. Então é isso, galera. Estamos encerrando mais um programa O Job. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Pra gente é uma honra ter vocês aqui. O programa foi sensacional. Viu, sarrafo? Só não sei o que eu vou fazer no próximo. Vai ficar difícil competir. Todas as informações que eu passei daqui, tanto na parte 1 quanto na parte 2 do programa O Job, vai estar na descrição, tá? Todos os links, o Instagram de cada um deles. E lá vocês vão estar conseguindo tirar mais informações, caso vocês tenham interesse em conhecer mais a história de cada um deles. Mais da empresa deles. Então é isso, galera. Quem puder, se inscreve no canal aí. Os primeiros 5 se inscreverem tem presente. E vai estar ajudando bastante o nosso canal também. Então é isso, Mário. É isso. Galera, muito obrigado. Um forte abraço. Um beijo no coração. E ó, segunda-feira tem mais. É isso aí. O Job. A metade. Posso dizer aí? E esses aí, ó, presta atenção nesse recado antes de acabar. Para encerrar, eu vou entregar uma ferramenta da PNL para você que está aí ouvindo. Um piloto de avião queria dar a volta ao mundo com seu frágil avião monomotor. Na segunda etapa da sua jornada, quando ele lança voo na Índia, ele percebe um ruído na lona de revestimento do seu frágil avião. Ou seja, temos ratos na carenagem que pode comprometer a viagem. Esse piloto tinha apenas 2 opções. Ele poderia voltar, pousar o avião e livrar-se dos ratos, ou ele poderia voar mais alto, e ele optou pela segunda opção, voar mais alto. Mesmo com um frágil avião monomotor, ele começou ali, a meio a tanta turbulência, colocar seu avião tão alto, que ele percebeu que os ratos começaram a diminuir o barulho, ou seja, sua estratégia estava dando certo. Com o monomotor, a meio a tanto desafio, esse piloto chegou numa altitude tão elevada, tão no topo, que os ratos silenciaram, porque ele sabia que ratos não resistem a alturas. Então você que está aqui agora ouvindo esse programa, se alguém na sua vida falou que você veio de uma família pobre e por isso você nunca vai poder chegar no topo com prosperidade, não escutem essas pessoas, simplesmente voe mais alto. Se você acha que você nunca vai ter uma família incrível, um relacionamento diferenciado, porque você talvez não tenha esse exemplo na sua família, simplesmente voe mais alto, não escute essas pessoas. Se você realmente deseja chegar no topo junto com a gente, não escutem as pessoas que falam mal de você ou que tiram todo o projeto e sonho da sua vida. Voe mais alto, lembre-se sempre disso, que ratos não resistem a alturas. Sucesso!